Kevin Viveiros se encontrou o passe do Julimar entre os zagueiros, bate na saída de Tadeu e abre o placar para a vitória mais importante do Atlético nessa reta final de Série B. Mas se eu te contar que o gol começou muito antes, você acredita? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. E eu quero falar sobre um Atlético que durante boa parte da competição ele não conseguiu explorar todo o potencial que ele tem. E eu acho que esse gol, de certa maneira, prova um pouco isso. O gol começando desde a origem da jogada, com o Arthur Dias quebrando linha, passando a bola pelo Patrick, fazendo a bola chegar no Julimar, aí do Julimar pro Viveiros, tudo no corredor central, mostra que esse Atlético ele tinha muito mais condição do que a gente imaginava de encarar blocos baixos. O Goiás também não era um time que se lançava tanto. Um 5-4-1 com 3 zagueiros, uma estrutura defensiva sólida, característica do trabalho do Fábio Carille, mas isso não foi um problema para o time do Atlético no gol e durante o jogo também. É um jogo que se alguém tivesse que marcar mais um tento, não seria o Goiás, seria o Atlético. O Atlético teve mais volume, o Atlético teve mais chegada, o Atlético teve mais presença, o Atlético teve mais chances. E o Atlético mostrou que tem mais qualidade, que tem mais repertório, que tem mais capacidade de decidir um jogo. E foi isso que aconteceu. Então, falar do Viveiros, pra mim é chover no molhado. Mas falar de um Atlético, primeiro de tudo, corajoso pra jogar por dentro e mostrando soluções que a gente já viu desde o jogo contra o Amazonas. Se a gente for levar em consideração, são 3 gols no corredor central, os últimos 3 gols do Atlético. Cara, eu acho que tem muito conteúdo pra gente analisar, beleza? Então vamos dar uma olhada no lance do gol, desde a sua origem, pra gente entender como os gols nascem, né? No final das contas, esse quadro é algo nesse sentido. Como o gol do Atlético nasceu, a gente vê só o recorte final. Então vamos lá, ó. Bola com o Arthur Dias começando aqui. A gente vê uma saída de 3+2, o Léo Derrick aqui em cima. Vambora, vamos dar sequência a jogar. O Arthur vai no Teran, o Teran no Benavides. Quem aparece para receber essa bola depois da circulação entre os 3 zagueiros? Bruno Zapelli. Bruno Zapelli baixa, sem muita pressão. Olha o espaço que o Rafael Gava dá aqui pro Bruno Zapelli e vem pro jogo. E a gente utilizou muito pouco o Zapelli nessa origem da jogada no primeiro tempo. Muita gente falava, mas o Zapelli tá dormindo. O Zapelli tava lá na frente. Ninguém ia achar o Zapelli porque nossos volantes não têm essa qualidade. Então o Zapelli, como volante, veio buscar jogo. O Zapelli limpa o Rafael Gava. Passezaço, absurdo o passe do Zapelli em profundidade pro Mendonça, lembrando que assim, o Mendonça é esse atacante de buscar fundo, né? Mesmo jogando com o pé contrário e o cruzamento dele nas costas da zaga, acho que a gente percebe um pouquinho isso, que ele não tava com tanta facilidade para fazer o cruzamento, atacou a profundidade bem aqui. O que que acontece? Defesa do Goiás corta, mas você tem a pressão do Patrick obrigando esse camarada aqui a dar um chutão. Esse cara ele poderia fazer uma saída mais simples aqui e a posse retomar o Goiás. Não foi o que aconteceu. Patrick vem, pressiona e acaba brigando o chutão. Então o Patrick também foi um personagem muito importante no gol do Atlético, né? A bola sobra com o Filipinho. Olha a dificuldade do Filipinho de matar essa bola, gente. Chega ali jogador do Goiás, o Anselmo Ramon. Filipinho consegue encontrar o Julimar. O Julimar prossegue aqui mais pra esquerda, mas não tem muito passe. Esse cara tá basicamente fechando a janela de passe no Léo Derrick. O Juninho, acredito eu, tá acompanhando aqui o Julimar. O que, que o Julimar faz? Volta no Arthur. E aqui começa o momento mais decisivo. A importância da gente ter zagueiros que saibam construir. Olha o que o Arthur faz. Olha o que o Arthur faz. 3 jogadores aqui, hein? 3 jogadores aqui. O Arthur faz a bola chegar no Patrick. E o Patrick, trabalhando entre linhas, já percebe a passagem do Julimar. Ou o Julimar acha o Viveiros. O Julimar que tinha dado o passe pro Arthur. Ou seja, o Julimar faz o movimento para trás, leva todo o jogo para trás para poder atacar as costas da marcação ali entre linhas e encontrar uma bolaça pro Viveiros. Então tem muito do Atlético nesse gol, sabe? O primeiro de tudo,
Vamos tentar uma jogada pela direita com a participação do Zapelli. Zapelli tenta o passe, a bola entra pro Mendonça, o gol não sai. Primeira tentativa pela direita. Agora vou pela esquerda, a bola passando por Patrick, o Julimar, Arthur Dias, os jogadores do outro lado. A jogada entra. Então o Atlético tenta por um lado, é bloqueado. Tenta pelo outro, o gol acontece. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Repertório. Mas saber atacar de formas diferentes, em espaços diferentes, em zonas diferentes. O primeiro lance, um ataque muito mais direto, com o Zapelli para Mendonça. O segundo lance, um jogo mais associativo, passando por mais pés. E era isso que o Atlético tinha que apresentar ao longo de toda a Série B. E com todo o respeito, não gosto do trabalho do Odair, mas lances como esse me dão uma esperança que a gente vai ter em breve, se o trabalho tiver sequência, um Atlético mais capacitado para atacar. Destacar o papel dos meio-campistas. Patrick pressiona, Felipinho recupera a bola, passe em profundidade do Zapelli, Patrick dá pré-assistência. Meu campo do Atlético ele vai com um perfil diferente para esse jogo, com mais jogadores de marcação, mas mesmo assim tem um impacto direto no lance mais importante do gol. E algo que eu acho que a gente vai falar certamente ao longo da semana é a troca, o encontro entre Julimar e Viveiros. A gente falou ao longo da semana que o próprio Julimar comentou na coletiva que o Viveiros não era tão associativo. E, cara, vou ser bem sincero com vocês, também não acredito que seja. Mas se a gente conseguir apurar as interações entre o Julimar e Viveiros, o Atlético tende muito a crescer. Porque o Julimar, ele se adapta muito bem a esse papel de segundo atacante. É um jogador muito versátil, é um jogador que joga por dentro, joga por fora, no primeiro tempo muito mais por fora, no segundo tempo um pouquinho mais por dentro, tem qualidade de associação. E você tem o Viveiros como um jogador muito terminal. Você tem o Viveiros como esse jogador de realmente 1, 2 toques na bola antes da finalização. Então, para mim, muito valioso tudo que a gente tá fazendo a partir do momento que a gente tem a bola. Isso se chama conteúdo. E, óbvio, não desvalorizar, por exemplo, o quanto o Zapelli é importante na saída de bola, mas o passe do Arthur é sacanagem. O Arthur Dias é um monstro na zaga, gente. Desculpa, assim, eu me empolgo falando mesmo, mas o Arthur Dias é um fenômeno na zaga. Que jogador bom, que jogador capaz de encontrar soluções o tempo inteiro, capaz de encontrar passe, bola curta, bola longa, quebrando linha. Eu sou, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu sou um grande entusiasta do Arthur Dias. E há mais um gol que começa com ele. Lá contra o Amazonas, a gente já tinha mostrado que o segundo gol também começa com o Arthur Dias encontrando um passe pro Léo Derek. A gente fala de um zagueiro, mas de uma importância ofensiva absurda. Absurda, beleza? Tamo junto. Forte abraço e a nós.